Eu vou Bom aumentar aqui. dia para vocês, minha gente. Eu sou o Edu. Aqui está aqui comigo é Sandrinha, minha mulher. E hoje, muito felizes, fizemos um passeio até a Bienal, no Ibirapuera, porque eu queria dar uma volta lá para ver algumas obras. A Sandra também estava interessada em ir. E aí aproveitamos para fazer uma visita. Realmente está bem interessante, tem muito que discutir, como sempre, obras muito boas e outras nem tanto, mas assim que nos ajuda a entender algumas coisas que não sei se acontecem só hoje ou se continuarão acontecendo. Um conceito muito ligado Antropológico. ao passado, algo muito antropológico, como Sandrinha falou, tem a ver com conceitos de etnologia muito fortes. É uma viagem ao passado. Eu acredito nunca ter visto uma Bienal que fosse tão lá atrás como essa. Fala de colonização, né? Dos colonizados, das colônias em relação às metrópoles. Tem um assunto também, fala sobre os escravizados. É bem assim, é uma bela volta ao passado em E de relação várias a nacionalidades, né? sim, sim, eu achei bem interessante. A Bienal sempre tem isso, né? São alguns poucos artistas nossos, uma quantidade imensa de artistas de fora, e o que é mais interessante é que esses artistas já não são mais daquele como eram antes, né? Mais foco nos Estados Unidos e Europa. Hoje nós temos muitos artistas da África, da Ásia, é um pupurri Muito grande, né? Taiwan, grande, Vietnã. Taiwan, Vietnã. Tem muitas culturas para que a gente possa começar a conhecer a cultura, né, deles através da arte. Eu acho que não tem nada melhor e mais gostoso do que conhecer cultura através de artes visuais, né? Você pode iniciar através da música, você pode iniciar através da língua, mas através das artes visuais, eu não sei, eu falo por mim, eu acho bem interessante. Mas a aula de hoje, ou o encontro de hoje, eu prefiro, tem mais a ver com um papo que eu e Sandra tivemos durante a semana, que era sobre como analisar uma obra de arte. Como entender uma obra de arte sem ficar falando like e dislike, sabe? Sem essa coisa do gosto, não gosto, do é bonito, é feio, sem isso. Ter um Uma outro visão crítica, isso, mais analítica. analítica, mais aprofundada, né? Do que ficar só nesse like e dislike. E eu achei muito interessante ela É falar. porque muitas pessoas não entendem o valor, né, de uma obra, que nem, por exemplo, a Mona Lisa. Quando a pessoa vai ver a obra, é muito pequena. E elas E sempre acham que tem que ser maior. É um negócio interessante em arte isso, né? Como tem muito valor, não pode ser tão pequeno. Eu cheguei a ouvir uma vez um papo bem interessante. Imaginava-se que o Arco do Triunfo fosse uma coisa muito alta. E a pessoa falou isso e eu fiquei imaginando, né, que altura que ela queria, porque é algo muito alto, o Arco do Triunfo, não é algo, né, baixinho. imagina para a época, né, construir, né, uma obra Sim, daquela. sim. E assim, o Arco do Triunfo ele só tinha uma função. Quando o general e o seu exército saía de Roma
para invadir, né, outros povos, guerrear e vir com os despojos de guerra, a Roma oferecia a ele, o imperador geralmente oferecia a ele um lugar de passagem, que Recebiam seria eles, né? para recebê-los, que Uhum. seria o arco do triunfo, porque Da vitória. da vitória, eles foram vitoriosos, e aí o imperador preparava esse arco para recebê-los. Então, não precisava ser algo da altura assim do céu, né? E podia passar o cavalo com ele, né? Com o general em cima. Estaria de bom tamanho. Mesmo assim, ainda tem uma altura É pomposo. relevante, é pomposo. O Arco do Triunfo é de uma importância imensa na arquitetura, né? Nem na arquitetura, mas na ideia de escultura, porque aquilo, na realidade, é uma grande escultura, né? Celebrando, honrando aquele que foi e buscou os tesouros lá de fora para Roma. Essa era a grande sacada, né? E Então, assim, também as obras de hoje, né, a arte contemporânea mudou muito. Não são só pinturas, né? Tem menos hoje em dia. Hoje existe muito mais tecnologia, vídeo instalação, o uso de materiais, né, diversos. E muitas pessoas não entendem aquilo, né? sim, O conceito, sim. não conseguem tirar o conceito daquela obra e aí não acham que é arte, que qualquer um teria feito aquilo, né? Eu acho bacana isso que você está dizendo, porque, por exemplo, agora, nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre tela, sobre aquilo que é da ordem das duas dimensões, né? Comprimento, largura. Né? Então, eu vou falar um pouquinho disso, mas chegará um momento que nós teremos que falar a respeito disso que você está dizendo, que é o quê? É a videoinstalação, né? A videoarte, performance, happenings, tem uma quantidade imensa. As esculturas hoje não são aquelas esculturas de mármore, hoje se faz escultura de jornal, papel, plástico, sei lá, né? Menos de mármore, é mais E fácil. muito som, né, hoje em dia. Houve artistas que fizeram trabalhos de esculturas de gelo, né? Uhum. Justamente com a ideia que era Ah, ver o tempo derreter o sim, gelo. tem as obras efêmeras, né? Sim, o nome desse cara era Francis Alice. E é bem interessante chegar nisso, mas eu acho que a gente tem que começar por um lugar. Nós vamos começar com a pintura. Para iniciar um conceito, depois a gente chega nisso. Eu acho fundamental chegar nisso, porque a arte contemporânea, como você disse, ela é muito ampla e carrega muito mais elementos do que só uma tela. Hoje mesmo nós vimos corda, vimos uma Sim. âncora, né? Nós vimos coisas Na que... própria entrada, né, da Bienal tem uns megafone imenso preso no Sim, sim, poste, sim. né, soltando uns sons estranhos. Isso, muito bem Aliás, até que lembrado. incomodava. Isso, e a E arte acho que incomoda. era esse o propósito. É isso mesmo. Que bom ouvir. Vamos lá, amor. Olha isso, que bacana, para a gente começar a entender, para começar a tatear e pisando bem devagar no que a gente chama de arte, né? No conhecimento das artes visuais. É sempre bom ir bem com tranquilidade, devagar, porque se for com muita pressa, você vai comer bola o tempo todo. Né? Você tem que começar a analisar item por item. Quer ver? Vamos lá, eu dividi isso em 4 momentos do conhecimento. Então, a gente pensa, no primeiro momento, quando a gente olha, por exemplo, para uma tela, né? Ou que tela que eu falo é um chassi de madeira
na sua grande maioria retangular, e com uma lona branca, conhecida na 25 de março por lona 10. Né? Então, essa lona 10 é grampeada na madeira atrás ou ela é pregada nesse chassi de madeira que eu disse. E isso forma uma coisa que a gente chama de tela. Né? E aí o artista faz o que? Ele começa a pegar uma tinta, e essa tinta pode ser acrílica, pode ser a óleo, né? Tudo vai depender do interesse do artista. Se é Pode no dar até volume também, né? Com isso, gesso, sim, sim, massa. sim, você pode fazer justamente isso. Assim, é bem interessante, quando o artista pinta essa tela, aí vem esses momentos. Qual é o primeiro momento? É o da descrição. Por isso que eu coloquei aqui, o que você tem que fazer? Descrever. Quando vai interpretar uma obra, porque a ideia é assim, sai eu, sai a Sandra e todos vocês que estão assistindo o nosso vídeo, e vamos para um evento de arte. Vamos para a Pinacoteca no sábado de manhã, observar as obras de arte, tanto as que tem no acervo, como as que têm exposições separadas. Então, a gente chega lá, tem uma obra de arte à nossa frente, todos nós olhando, e aí nós vamos fazer uma leitura da obra. O que nós temos que fazer? Descrever a obra. Então, esse é o jogo. Primeira coisa, a descrição. A descrição é o que você vê na obra de arte. Você para ali, olha, e você está vendo algo ali. Então, é aquilo que você vê na obra de arte. Aí a Sandrinha chega para mim e faz aquela pergunta, mas isso aqui é uma obra totalmente abstrata. O que você vê na obra de arte? Abstração. Né? Se ela é uma obra de arte abstrata, não adianta eu ficar me esforçando para ver elefante, eu não vou achá-lo. Ou eu posso até achar, mas não é aquilo que o artista quis mostrar. Às vezes, sem querer, ele fez uma tromba e saiu um elefante. Mas não é esse o questionamento, mas é o que você vê. Respostas que aparecem sempre. Assim, eu vejo que o artista estava um tanto angustiado. Uma obra, muita cor escura, preto, cinza chumbo. Olha, tem um marrom ali bem escuro, um verde escuro. Já começou a ver. Essa é uma descrição importante. Eu só digo que é para a gente pensar com um pouco de calma na angústia, porque sabe lá, né? De repente, não é nada disso, de repente ele estava representando algo angustiante, mas não necessariamente ele estava angustiado. Né? Então, essa é uma grande sacada, esse primeiro momento. Você tem alguma coisa para falar do primeiro momento, Mo? Não sei se a parte da pincelada, da quantidade de tinta, das Ótimo, cores. também inclui. Esse momento também vem tudo isso. As cores, a quantidade de tinta, se é empastado, se não é, se está mais para uma coisa que lembra aquarela, uma aguada, né? Mais água do que tinta, ou mais óleo do que tinta. É isso mesmo. Se é geométrico, Se é mais geométrico, se é mais orgânico, se tem linhas orgânico. mais quadradas, são linhas mais circulares, isso mesmo. Aí a gente parte para um segundo momento. Então, no primeiro, a gente escreveu aquilo que a gente viu, e no segundo momento, a gente vai fazer uma coisa assim, abre, né, um parênteses aqui, eu ia falar aspas, mas vamos abrir um parênteses aqui e vamos falar análise e exame. Então, vamos analisar e examinar a obra. De que maneira? Quais são os elementos que
compõem, né, essa obra e que você reconhece. Esse é um belo de um jogo, né? Que elementos são esses? Quer ver? Passa para mim mais um ou dois slides, acho que são 3 slides. Deixa eu ver. Esse. Não, falta lá. Aquele slide. Que bom, obrigado. Esses que estão em letra branca, no fundo vermelho, são alguns dos elementos. Edu, esses são os elementos sempre que a gente tem que avaliar. Não, tem muito mais elementos. Eu coloquei alguns. Por exemplo, tem um elemento chamado ponto que não consta aqui, né? Então, existem muito mais elementos. Aqui eu coloquei alguns, só para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, olha só os elementos que compõem uma obra de arte, né? Quem tiver aí um caderno e gosta de fazer anotações, isso aqui é importante. Elementos que compõem. Por isso que, às vezes, a gente fala que fez uma composição, né, da obra de arte. Por quê? Porque ela compõe vários elementos distintos. Então, olha aí, tem a linha. Lembra que eu falei? Tem o ponto. O ponto é um elemento. O que é um ponto? Eu vou lá e ponho um ponto. Se eu colocar 2 pontos e ligar esses 2 pontos, eu tenho o quê? Uma linha. Uma linha. Eu tenho uma linha, né? Que sai do ponto A e vai para o ponto B, toda aquela história que a gente aprendeu quando crianças, mas é essa leitura, a linha. E nos trabalhos de arte existem linhas, pode ter um emaranhado de linhas, pode ser, para que vocês tenham uma ideia, fios de rua elétricos, né? De poste a poste, que um fotógrafo vai lá e, né, faz um momento com esses fios, né? Existem vários tipos de linha. Um fotógrafo, às vezes, fotografa um gato com um emaranhado de lã, né? Então, essa foto arte aí, com emaranhado de lã, são linhas, né? Ou o pintor pinta, né, essas linhas que vai de um lugar para outro. A gente tem sempre que pensar nesse quesito, nesse elemento aqui que compõe a obra. O de baixo é corpo no sentido de shape, não de forma, mas de corporificar determinadas coisas. Então, por exemplo, aqui ao lado nós temos um pássaro voando, né? Há um corpo dele, né? Corpo desse pássaro. É como se fosse uma forma, só que a Sandrinha fez esse comentário ontem comigo, uma forma com volume. É isso mesmo, é uma forma com volume, é um corpo, né? É um tridimensional. É um tridimensional. Aí nós temos embaixo aqui, ó, ESPIPROF, que é espaço barra profundidade, né? O espaço a gente pode colocar, está vazio. Existem coisas nesse espaço, né? O espaço está em branco ou está em preto, ou está claro ou está escuro. Ele é maior ou menor do que aquilo que está inserido nele, né? Então, essa é uma outra sacada para a gente entender o que é espaço. Aqui também entra a sombra, né? Entra a sombra, o próprio espaço cria a sombra, né? Porque você tem a luz fora que vai incidir sobre o espaço e vai formar a sombra. Hoje nós vimos um trabalho na Bienal que era da Regina Silveira, que está lidando justamente com isso, né? No caso, que o trabalho dela era de alargar, como é que é o nome disso? De dilatação, né? O trabalho dela era de dilatação, está dilatando as formas que são produzidas pela sombra. E eu não lembro qual era o nome real. Dilatálidas, não. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu achei bem legal isso. Eu tirei foto dessa obra, mas eu não peguei o nome. Não, eu gostei tanto do trabalho que eu fui atrás do nome. Eu fiquei
Peraí, Tem também um chinês lá, né, que é com foto, né? dilatáveis. O nome do trabalho é Dilatáveis. Dilatáveis. O que você falou? Um chinês também que ele tira fotos e é preto, branco, cinza, sombra, opaco, muito interessante. Ao mesmo tempo tem um volume e movimento. Olha aí que bacana. Boa, boa. E aí nós temos o quê? Além do espaço, a profundidade. O que é profundidade? É como você transforma algo bidimensional em tri. Né? Então, profundidade é nós, o nosso corpo. Nós temos altura, nós temos largura e nós temos uma profundidade. Um cubo, por exemplo, tem profundidade, né? Um quadrado, não. O quadrado não. Então, um cubo sem profundidade não passa de um quadrado, né? Esse é o jogo. Então, tudo isso a gente vê como elementos de uma obra de arte, né? Outra coisa, a forma. Essa forma é legal, vai lembrar o tridimensional. O que é uma forma? Por exemplo, forma quadrada ou forma cúbica, né? Lembra um cubo, lembra um quadrado, ou um cilindro, né? É um redondo ou é um cilindro? O cilindro é um círculo em 3D, né? O cilindro é isso, né? Ele ganha corpo, ou melhor, ele ganha, né, forma. Então, olha a quantidade de coisas que a gente tem que entender. Aquele cavalo, ele é quadrúpede. Então, olha a forma que é de um cavalo. Então, a gente olha para uma mesa e faz uma associação, porque a mesa também tem 4 patas, 4 pernas, 4 pontos de sustentação, né? Então, tudo isso você pode fazer uma relação de transformar, tanto que é um cavalo, que é uma mesa. O que vai mudar, o que é um cavalo? Então, é potência, virilidade. O que é uma mesa? Um lugar para se comer, um lugar que suporta, que sustenta, que dá conta ao mesmo tempo que é um lugar onde várias pessoas se encontram para desfrutar de um almoço, de um jantar, né? Ou de uma reunião, né? Então, uma mesa também tem... Pode remeter a muita coisa, né? Sim, Família, sim. Por isso que a arte abundância. é bom a gente começar a conhecer através desses elementos, até chegar nisso que você falou. Olha, você falou família, abundância. Olha, né? A gente Aliás, muda. mais uma coisa, né? Saindo um pouquinho fora desse tema, Ah, é, o porquê, né, do estudo da história da arte, né? Muitas pessoas perguntam sobre isso, e a história da arte faz exatamente isso, né? A gente conhecer a sociedade, a humanidade, né? Como que ela caminha, os problemas que cada época tem e como que as pessoas se expressam, né? Então, na época que tinha aquelas pinturas mais perfeitas, não existia fotografia. Então, a forma de expressar era pintando com a mais perfeição possível, né? Um hiperrealismo até. E hoje a gente já tem a foto, o vídeo, então já não tem essa necessidade. Então é usado a fotografia para outras coisas, né? Para mostrar. Não sei explicar, você que tem que explicar. não, eu achei bacana o comentário seu sobre a arte, né? Para que serve a arte? Para que serve a história da arte? Arte, na realidade, a gente tem um hábito de falar que ela pertence à ordem da natureza humana. É necessário para o homem se expressar artisticamente, né? A história da arte já é um outro caráter completamente diferente.
é da ordem da cultura, né? Então, a obra de arte, geralmente, quando ela é potente, ela incomoda, ela perturba aquele que interage com ela, que frui com a obra, né? A obra geralmente é pesada para aquele momento, ela está sempre à frente. Então, essa é a arte. E não só na pintura, né? A Em tudo, história, né? em tudo. A Na história da arte, escultura, cinema, música, todas as artes. literatura. Sim. Principalmente literatura, principalmente. A poesia sempre vem antes de tudo, né? A poesia sempre vem antes de tudo. Então, geralmente, a arte provoca. A história da arte, não. Então, é assim, quando a arte deixa de provocar, quando ela é natura, né? ela provoca. Aí ela deixa de provocar, ela já vira cultura, ela já vira história da arte. Ela deixa de ser arte, já passa a se tornar história da arte, porque as pessoas já aprenderam, a sociedade já aprendeu a entender aquilo. Então, aquilo já perdeu o frescor, automaticamente virou cultura, vira história da arte. Outra coisa importante no conceito de história da arte que você começou a falar é assim, a história da arte, ela é a história da humanidade, e a história da humanidade que eu falo é lá da pré-história, 45 mil anos atrás, até hoje. Então, é da pré-história até a arte contemporânea, né? Então, a história da arte carrega tudo isso através das imagens. É a nossa história, é a história do ser humano através de imagens. É isso, né? A história do ser humano através de imagens. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo da história da arte. Por isso é tão importante. Tem pessoas que acham que vai estudar história da arte para ser mais erudito, né? Para ter mais conhecimento a respeito da arte, portanto, se tornará uma pessoa muito especial. Não, não é nada disso. Mais A história intelectual. mais intelectual, né? Mas não é nada disso. Vai usar o intelecto e ver o intelecto alheio através das obras. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. O que você vai conhecer, na realidade, é a nossa história. É a história do ser humano, através de imagens. Até Então, porque cada um tem a sua experiência de vida e vai fazer a sua leitura, né? sim, sim, é isso mesmo. E assim, tem uma frescura também que eu acho. Eu não quero saber de história da arte, é um negócio tão complicado, tão difícil, são tantos livros, não tem problema Tantos nenhum. São artistas, tantos artistas, são tantas coisas como em tudo, como em qualquer outro assunto. Se você for para engenharia, são muitos assuntos. Se for para medicina, cada livro de medicina, um livro de fisiologia, de patologia, de medicina interna, de cirurgia, são bitelos gigantes que você sim. também vai ter que ler de alguma maneira, entender tudo aquilo. Então, assim, não tem nada de mais. O que tem é de gostoso, de prazeroso, saber o quanto o homem vai desenvolvendo obras durante toda a sua história, né? É muito importante. Por isso que os artistas têm o hábito de responder quando lhes perguntam por que você faz esse tipo de trabalho? Ele fala, porque senão eu preferia morrer, essa é a minha vida, eu preciso fazer isso, eu preciso realizar. Olha que interessante isso. Quer dizer, ele passa a vida dele produzindo, porque é uma necessidade interior. Então, é fantástico. Esse é o jogo. Que bacana você ter começado esse assunto, porque é isso, essa é a forma, é a melhor maneira de. Mas vamos continuar. Eu falei de linha,
que linha une dois pontos. Eu falei de corpo, falei de espaço e profundidade, falei de forma e agora eu vou falar de cor. Gente, a quantidade de obras de arte e que chama a atenção por causa de suas cores não é pequena, é imensa. É uma imensa quantidade de trabalhos que você passa a observar através das cores. Eu trouxe alguns trabalhos aqui. Coloca aquele último slide, o último. O último slide é bom aqui, para a gente ter uma ideia. Está vendo? Teoria das cores. Eu trouxe algo bem básico aqui, porque nós vamos continuar os encontros e eu trarei slides mais interessantes para falar. Mas eu gostei desse, porque esse dá bem básico, né? Então, cores primárias, né? Azul, vermelho e amarelo. Cores secundárias, que é o laranja, o roxo. Quer ver? Ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, Edu. Isso, obrigado. O roxo e o verde, né, que é uma cor secundária. Depois tem as terciárias, né, que seriam pegar essas secundárias e vai colocando entre uma cor e outra. Por exemplo, entre o laranja e o roxo, você tem uma outra cor. Entre o laranja e o verde, você também tem outra. E é assim que se vai criando cores numa obra de arte. Mas uma das grandes sacadas da obra de arte é o significado das cores. E ver, falta três para mim, por favor. Aí, eu tenho aqui vermelho e tons de vermelho, né? Então, nós temos aqui quase um laranja nessa toalha de mesa, né? Um laranja, e aqui nós temos um vermelho que é o Papa, está vestido com essa roupa, e atrás dele nós temos dois cardeais, com dois tons de vermelho também. Então, nós temos aqui no Papa um tom de vermelho mais escuro, e atrás dois cardeais carregando dois tons de vermelho, né? Um vermelho mais rebaixado do que esse que o Papa estava usando. Se eles estão de vermelho, então nós vamos fazer uma leitura. Vamos lá para o último slide. Entendeu? O que significa o vermelho? Então, olha só: intensidade, fogo, sangue, energia, guerra, perigo, amor, paixão e força. Olha que maravilhoso. Quando olhou para a obra de arte, lembra da primeira pergunta, que era o primeiro momento, o que você viu? Está aí, ó. Né? Eu vi um vermelho naquela obra. Né? Você olha, quantos por cento dessa obra está em vermelho? Né? Se a gente pensar, qual é o percentual de vermelho que tem aí dentro? Mais de 50%, né? Mas é certo, aí nós temos uns 70% tranquilamente, porque o resto aí é o escuro de fundo e o branco. É. O resto é tons de vermelho. Né? Então, o que tem aí? Aí tem intensidade, aí tem fogo, né? Aí tem energia. O que tem? Aí tem paixão. Paixão é fundamental. O nome paixão é sofrimento, tá? Toda vez que a gente falar em paixão, é sofrimento. Não é um sofrimento pequeno, é um sofrer imenso. Cristo, por exemplo, ele sofreu demais antes de ser crucificado, porque ele apanhou por uma série de coisas, foram chicoteando, batendo, ele estava sofrendo até chegar na cruz. Imagina sendo crucificado, pregando. E depois de pregar, ainda jogavam, né, líquido sobre ele. As Vinagre? eram vinagre, então as dores eram imensas.
né? Então, isso sim a gente dá o nome de paixão, quando o sofrimento é quase absurdo, né? Então, a palavra paixão é disso. Ah, ainda recebeu, se eu não me engano, uma coroa de espinhos que perfuraram-lhe a cabeça. Então, esse tipo de coisa é a paixão. Por isso que se fala a paixão de Cristo. Paixão de Cristo é o sofrimento dele. E isso é sempre representado na arte como simbólico, né, do sofrimento. Então, a cor vermelha carrega o simbólico do sofrimento. Mas tem também algo do sangue, né? Do sangue não é só o sangue que sai do corpo, mas é algo da força, né? Daquilo que o sangue Na vida. representa, que é vida. Né? É isso. Grande leitura. Né? Ah, mas, Edu, eu estou vendo aí um alaranjado. Né? Qual é o significado do alaranjado? Ah, pode ser um calor, pode ser um estimulante, porque o laranja estimula você, pode ser entusiasmo, olha só a quantidade, pode ser uma representação da felicidade, sucesso, criatividade, né? Até o outono pode ser representado pelo laranja. Então, olha só que interessante, né? Essa viagem toda pela cor. Volta um, então, Lê. Mais um. Falei da cor, a gente pode entrar no quê? No valor da obra. Isso vai ser lá no fim, eu não quero ficar muito tempo falando do valor, porque o valor de uma obra de arte depende de uma série de itens, né? Não é só isso que está aqui como os elementos básicos de apreciação de uma obra, depende de muitos fatores. E eu vou trazer um diagrama que vai mostrar como se forma o valor de uma obra de arte. Tá? E embaixo a textura. A Sandra, no começo, ela tocou num assunto que eu achei bacana. Por exemplo, às vezes, numa tela, a pessoa pega e coloca uma massa de gesso. Pega o gesso, passa e forma uma massa. Aquilo vai dar uma textura na tela. Tá? Ele forma um relevo, né? Vira quase um 3D, dependendo do interesse do artista em fazer o desejo dele. Mas, assim, de qualquer maneira, você sente uma textura quando passa a mão no trabalho. Eu conheço uma artista chamada Teresa Viana, ela trabalha com a mistura de tinta com mel de abelha, né? E chamam isso de encáustica. E ela faz grandes telas de grandes formatos, muito grandes, Bem colorido. muito colorido, e ela usa essa encáustica, né, e que dá um relevo extremamente interessante na obra, a ponto de ter obras que pesam tonelada, né, porque aguenta o peso disso tudo, né, dessa tinta com a cera de abelha, né, tudo misturado. Não é o mel, é a cera que tem. Eu tinha falado do mel de abelha. É a cera da abelha. Então, imaginem só, minha gente, né, o peso, né, e a quantidade disso, que é para dar muito mais que textura. No caso do trabalho dela, é relevo. Tá? Então, aqui, só para que vocês tenham uma ideia, foi isso que a gente pensou em falar hoje. Lógico, teremos novos encontros e nós continuaremos, porque tem aqueles itens lá de cima, como o balanço, o movimento, o padrão. Padrão é uma espécie de repetição. Quando a gente fala em obras minimalistas, tem padrão. Se a gente pensar na música minimalista, tem padrão, que é a repetição. Trabalho do Philip Glass, do Steve Reich, trabalhos de repetição de som, né? De nota. Então, vamos lá. Contraste, ritmo, ênfase e unidade da obra. Isso nós falaremos no próximo encontro. Deixa eu fazer... Aliás, na Bienal que houve muito é esse contraste, né? Tanto Sim. é que o tema é faz escuro, mas eu canto.
Isso, um belo Nós vimos contraste. muito contraste, muita opacidade, muita É, coisa velada, né? sim, sim, sim. Eu achei muita coisa interessante com relação ao passado. Acho que dá para a gente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala, por exemplo, existem coisas que a gente fala em simetria, equilíbrio, harmonia na obra de arte. Eu trouxe uma obra que é a Última Ceia do Leonardo da Vinci, para que vocês tenham uma ideia. Pode passar a Última Ceia, olha só. Né? Tudo muito simétrico, muito harmônico. Aqui, ó, quatro portas. Né? Aqui, três de fundo. Você já olha, vê a pessoa principal da Última Ceia, que é Cristo, no meio. Olha que interessante. Então, O que me chamou a atenção são esses grupos de três, a isso, janela do fundo de três, que três. lembra o Pai, Espírito, Pai, Pai, o Filho e Filho e o Espírito Espírito Santo, Santo. né? É isso, A olha lá. Trindade. Três aqui, grupo de três aqui, três, tudo muito bem Nessa calculado. parte inferior também, né? Três É, espaços. é como se falasse aqui de justiça. Né? Uhum. Aqui é como se faz de justiça, tem uma balança que tem o peso 3 ao mesmo tempo que tem o peso 3. Aqui tem 3 também, 3 aqui. Né? E Cristo como esse, né, fiel da balança, ele está aqui no meio. Né? Então, é bem interessante como se construía uma obra de arte no período da Renascença. Quando a gente fala em renascença, renascimento, a gente está falando do renascer dos clássicos, que era a arte realizada em Roma e na Grécia Antiga. Né? Então, tanto a Grécia Antiga como Roma Antiga produziram vários tipos de obra de arte. A Grécia, no conceito de arte a serviço da beleza, e em Roma, a arte a serviço do império. A somatória desses dois dá para nós o nome de clássico. Então, o Renascimento é um período que é o renascer dos clássicos. Né? Então, por isso, tanta simetria, por isso, tanta harmonia, por isso, essa coisa assim, muito bem colocada, 3, 3, 3, 3, um no meio. Por isso, as portas, 4, 4, 3 lá na frente. Né? Então, tudo muito organizadinho, tudo muito... E esse era o período do Renascimento, Equilibrado. equilibrado. Né? Então, observem que a arte já teve esse momento, o momento de equilíbrio. Não é o caso hoje, mas já teve isso. Mas vamos lá, vamos passando para frente. Então, nós temos esse trabalho, pode voltar aquele trabalho, é o trabalho do... Rafael? E está mostrando o Papa Leão X, aí, é o retrato do Leão X, que era um Papa na época de 1519, por aí. Tá? Esse Rafael é o Raffaello de Sanzio, grande mestre do Renascimento italiano. Tá? Pode passar, bem. Aqui, o mesmo assunto. Temos um papa aqui sentado, um cardeal de pé. Né? Esse é um trabalho do Jacques-Louis David. E esse trabalho ele é importante. Esse aqui, se eu não me engano, é o Inocêncio X, o papa. E esse trabalho ele tem uma importância gigante nessa diferença do período renascentista. Aqui é um período próximo da Revolução Francesa, é um outro período. Aqui não há muito a ideia de simetria, de harmonia. O período, né, eu não lembro se essa obra é pré ou pós-revolucionária, mas a Revolução Francesa não foi uma brincadeira, não foi um momento de equilíbrio. Então, tem um outro olhar. Percebam aqui que tem Papa,
tem cardeal e as cores são tão distintas. Olha só como tem um branco aí que impera nesse fundo escuro. Quem pintou? Jacques Louis David, aquele que faz a pintura maravilhosa da autocoroação de Napoleão Bonaparte. Aquele que fez Marat deitado como é que é o nome? Na banheira. Ele é de uma importância imensa nesse período. Pode passar o próximo. Olha, que trabalhos lindos. Não, então aquele não era o Inocêncio X, desculpa. Esse é o Inocêncio X, que é do Diego Velázquez, período barroco, um camarada assim sensacional, foi a idade de ouro do barroco na Espanha. Né? Então, aqui nós temos, olha só como o Velázquez retratou o Papa. Isso em 1650, bem auge do barroco espanhol. Aquele Papa anterior é o Pio VII. Pio VII, que bom saber. Então, volta para que as pessoas possam esse é o Papa. Olha só, esse que está... E o Cardeal Caprara. Como? Cardeal Caprara e o Papa Pio VII. Então, quem está de pé é o Cardeal Caprara e o Pio VII, que é o Papa sentado aqui. Né? Observem bem, eles estão, né, de branco. Olha que diferença daqueles papas, daquele Papa e dos dois cardeais em vermelho. Mas vamos passando à frente. Aqui temos a obra do nosso amigo Velázquez, esse vermelho sobre o branco, né? A roupa do Papa, 1650, auge do barroco na Espanha. E aqui ao lado, um estudo feito pelo Francis Bacon, é um cara que sempre gostou de deformar o humano, e aí ele traz um Papa na cadeira elétrica. Então, ele está na cadeira também, só que agora ela é elétrica. É uma crítica, né? E aqui é aquele retrato, né? Olha os detalhes da roupa, dá para ver até a renda, né? No punho, aqui embaixo. Isso daqui é uma pintura, parece uma foto. Agora aqui já não. Aqui é a representação do Papa. Aqui é uma crítica, né? E é uma crítica, esse estudo foi feito em 53. Então, era quando estavam sendo instaladas as cadeiras elétricas em alguns estados nos Estados Unidos. Né? Então, e aqui, ó, vocês têm uma sensação, né, de poder, né, o Papa aqui com o seu anelzinho, as coisas douradas, esse vermelho, o branco, né, que traz pureza. Tem alguma coisa aqui um documento, não sei, um papel, e aqui já não, né? A sensação que dá é completamente diferente, né? De fragilidade, né? De desespero. Isso. E aí as pinceladas são agressivas, né? Sim. As cores também, esse escuro no fundo. Não há interesse nenhum na representação fotográfica. O interesse aqui é a reflexão, né? O que isso nos traz. Né? O desespero, o medo. Né? É bem interessante o trabalho. Passando, acho que acaba, né? Isso. Nós finalizamos. E, gente, muito eu bom. Adorei esse bate-papo com Sandrinha. Ela vai dar os recados da paróquia, mas, assim, hoje foi tantas como sempre, Papa, né? Eu não podia como sempre, eu peço para que as pessoas curtam o vídeo, se é que gostaram, é lógico, né? Façam os seus comentários, nos falem o que vocês gostariam que o Eduardo falasse. Algum tema, um período da história da arte, algum artista,
E se inscrevam no canal, por favor, porque eu preciso de 100 pessoas para poder ter mais recursos para o canal. Olha que bom. 100 pessoas, contamos com vocês. Falta pouco. Indiquem-nos. Falta pouco. Tá bom, gente? Um Muito beijão a obrigada. todos, muito grato e até a próxima Até a semana. próxima. Tchau, tchau. Tchau.